19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Parágrafo 1º. O segurado poderá solicitar, a qualquer tempo, inclusão, a exclusão, a ratificação ou a retificação de suas informações constantes no CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese prevista no artigo 142, observado o disposto nos artigos 19b e artigo 19c. Parágrafo 2º. As informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade na forma prevista no artigo 1419b. Parágrafo 3º. Respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e a origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados. Inciso 1. Relativos à data de início de vínculo empregatício, após o último dia do quinto mês subsequente ao mês da data de admissão do segurado. Inciso 2. Relativos à remuneração de trabalhador avulso ou contribuinte individual que preste serviços à empresa ou equiparado, após o último dia do quinto mês subsequente ao mês da data da prestação de serviço pelo segurado. Inciso 3. Relativos à contribuição, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância ao disposto em lei. Parágrafo 4º. A extemporaneidade de que trata o parágrafo 3º poderá ser considerada depois de decorrido o prazo de 1 ano, contado da data de inserção das informações relativas a vínculos e remunerações, conforme critérios definidos pelo INSS. Parágrafo 5º. Ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderá reduzir ou ampliar os prazos previstos nos parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 6º. O INSS poderá definir critérios para apuração das informações constantes da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, GFIP, ou do instrumento que venha a substituí-la, que ainda não tiver sido processada, e para recebimento de informações relativas a situações cuja regularidade dependa do cumprimento de critério estabelecido em lei. Parágrafo 7º. Para os fins de que trata os parágrafos 2º a 6, o INSS e a Dataprev adotarão as providências necessárias para que as informações constantes no CNIS, sujeitas à comprovação, sejam identificadas e destacadas dos demais registros. Parágrafo 8º. Para o exercício de sua competência, o INSS terá acesso às informações do segurado, relativas aos períodos em que tenha sido registrada deficiência leve, moderada ou grave, identificada em decorrência da avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, para fins de reconhecimento e manutenção de direitos. Parágrafo 9. Constarão do CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social para fins de verificação das situações previstas neste regulamento, que impactem no reconhecimento de direitos e na concessão e no pagamento de benefícios pelo RGPS. Parágrafo 10. O empregado com contrato de trabalho intermitente terá identificação específica em instrumento de prestação de informações à Previdência Social, de forma a permitir a identificação
dos períodos de prestação de serviços e dos períodos de inatividade. Parágrafo 12. A partir da obrigatoriedade do uso do e-social ou do sistema que venha a substituí-lo, será observado para o segurado. Inciso 1. Empregado e empregado doméstico, os registros eletrônicos gerados pelo e-social equivalerão às anotações relativas ao contrato de trabalho definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, que serão incorporados ao CNIS e à Carteira de Trabalho Digital. Inciso 2. Trabalhador avulso. Os registros eletrônicos gerados pelo e-social substituirão as informações relativas ao registro e às remunerações do trabalhador avulso portuário, previstas no inciso 2 do caput do artigo 32 e no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 12.815, e aquelas relativas ao trabalhador avulso não portuário previstas no artigo 4º da Lei 12.023, de 2009, que serão incorporadas ao CNIS. Inciso 3. Contribuinte individual que preste serviços conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 216. Os registros eletrônicos gerados pelo e-social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração na forma prevista no parágrafo 21 do artigo 216, que serão incorporadas ao CNIS. Inciso 4. Contribuinte individual que presta serviços à empresa ou equiparado a partir de abril de 2003, conforme o disposto no artigo 4º da Lei 10.636, os registros eletrônicos gerados pelo e-social substituirão as informações prestadas sobre os valores de remuneração e do desconto feito a título de contribuição previdenciária, conforme previsto no inciso 12 do caput do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS. Parágrafo 12. Os recolhimentos efetuados na época apropriada, constantes do CNIS, serão reconhecidos automaticamente, observados a contribuição mínima mensal e o disposto no artigo 19e, dispensada a comprovação do exercício da atividade. Artigo 19A. Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante a apresentação de certidão de tempo de contribuição, fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social. Artigo 19b. Na hipótese de não constarem do CNIS as informações sobre atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvida sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio de apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término, e quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho, a condição em que tiver sido prestada a atividade. Parágrafo 1º. Além dos dados constantes do CNIS, a que se refere o artigo 19, observada a forma de filiação do trabalhador ao RGPS, os seguintes documentos serão considerados para fins de comprovação do tempo de contribuição, de que trata o caput, desde que contemporâneos aos fatos a serem comprovados. Inciso 1. Carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social. Inciso 2. Contrato individual de trabalho. Inciso 3. Contrato de trabalho por pequeno prazo, na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 14A da Lei 5.889. Inciso 5. Carteira de férias. Inciso 4. Carteira de férias. Inciso 5. Carteira sanitária. Inciso 6. Caderneta de matrícula. Inciso 7. Caderneta de contribuição dos extintos institutos de aposentadoria e pensões. Inciso 8. Caderneta de inscrição pessoal visada. A linha A, pela Capitania dos Portos. A linha B, pela Superintendência de Desenvolvimento da Pessoa. A linha C, pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas.
Inciso 9. Declaração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Inciso 10. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada de documento que prove o exercício da atividade. Inciso 11. Contrato social, acompanhado de seu distrato e, quando for o caso, ata de Assembleia Geral e registro de empresário. Inciso 12. Certificado de registro ou órgão gestor de mão de obra que agrupe trabalhadores avulsos. Inciso 13. Extrato de recolhimento do FGTS. Inciso 14. Recibo de pagamento. Parágrafo 2º. Os documentos necessários à atualização do CNIS e análise de requerimentos, benefícios e serviços poderão ser apresentados em cópia simples, em meio físico ou eletrônico, dispensada sua autenticação, exceto nas hipóteses em que haja previsão legal expressa de dúvida fundada quanto à autenticidade ou à integridade do documento, ressalvada a possibilidade de o INSS exigir a qualquer tempo os documentos originais, para fins do disposto no artigo 179, situação em que o responsável pela apresentação das cópias ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Parágrafo 3º. Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para comprovação de atividade, vínculo ou remunerações, estes poderão ser corroborados por pesquisa, na forma prevista no parágrafo 5, ou justificação administrativa, conforme o caso. Parágrafo 4º. Na falta de documento contemporâneo, podem ser aceitos declaração do empregador ou de seu preposto, atestado de empresa ainda existente ou certificado ou certidão de entidade oficial, dos quais constem os dados previstos no caput, desde que extraídos de registros existentes que serão confirmados pelo INSS na forma prevista no parágrafo 5, exceto ser fornecidos por órgão público. Parágrafo 5. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS as informações e os registros de que dispuser relativamente assegurado a seu serviço e previamente identificado para fins de instrução ou revisão de processos de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do RGPS e para inclusão, exclusão, ratificação ou retificação das informações constantes do CNIS, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício. Parágrafo 6º. Somente serão exigidos certidões ou documentos expedidos por órgãos públicos, quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. Parágrafo 6º. Parágrafo 7º. Serão realizados exclusivamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, os acertos de: Inciso 1. Inclusão de recolhimento, alterações de valor autenticado ou data de pagamento da guia de previdência social ou documento que venha substituí-la. Inciso 2. Transferência de contribuição com identificador de pessoa jurídica ou equiparada para o CNIS. Inciso 3. Inclusão de contribuição liquidada por meio de parcelamento. Artigo 19c. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tenha havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período. Inciso 1. De contribuição efetuada por segurado que tenha deixado de exercer a atividade remunerada que enquadrasse como segurado obrigatório da Previdência Social. Inciso 2. Em que a segurada tenha recebido salário maternidade. Inciso 3. De licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições. Inciso 4. Em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições. Inciso 5. De atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente
a vigência da Lei 3.807, desde que tenha sido indenizado conforme o disposto no artigo 122. Inciso 6. De atividade na condição de empregador rural, desde que tenha havido contribuição na forma prevista na Lei 6.260, e indenização do período anterior, conforme o disposto no artigo 122. Inciso 7. De exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital, municipal, desde que tenha havido contribuição na época apropriada e este não tenha sido contado para fins de aposentadoria por outro regime de previdência social. Inciso 8. De licença, afastamento ou inatividade sem remuneração do segurado empregado, inclusive o doméstico e o intermitente, desde que tenha havido contribuição na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 11 e, inciso 9, em que o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo tenham contribuído na forma prevista no artigo 199-A, observado o disposto em seu parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, na forma do disposto no inciso 2 do caput do artigo 55 da Lei 8.213, exceto para efeito de carência. Parágrafo 2º. As competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Parágrafo 3º. Na hipótese de o débito ser objeto de parcelamento, o período correspondente ao parcelamento somente será computado para fins de concessão de benefício do RGPS e de emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca, após a comprovação da quitação dos valores devidos.